Olá, crianças! Vamos hoje para a nossa aula de História. E lembrando a nossa aula online ao vivo, próxima semana, do dia 22 ao dia 26. Não esqueçam, siga o horário lá da plataforma, tá joia? Hoje o nosso conteúdo vai ser sobre fontes históricas para conhecer as cidades antigas, certo? Mas antes de iniciar este conteúdo, vamos refletir um pouco na palavra de Deus. Perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que invocam em verdade, né? Quando você está conversando com Deus, você está dizendo a verdade, está sendo sincero, Ele está lá pertinho de você, né? Você fica cada vez mais perto dele. Você consegue sentir a presença de Deus na sua vida, no seu dia a dia, certo? Então, antes de dormir, quando acordar, conversem com ele, ore, certo? Sempre falem a verdade, certo? Que é para cada vez mais você ficar mais perto de Deus, tá bom? Agora vamos para a nossa correção da atividade da aula passada. Pega aí o livrinho de vocês de História na página 49, para a gente iniciar a correção. Quinta questão. Como ocorreu a formação das primeiras cidades? Devido ao crescimento da população e o desenvolvimento dos alimentos, foi preciso criar novos espaços para abrigar as atividades comerciais e artesanais, dando origem às cidades, né? Porque não tinha mais espaço, aí eles foram construindo e formou uma cidade, né? Porque antes eles eram só as aldeiazinhas, certo? A sexta, porque a produção de alimentos deixou de ser coletiva. Explique. Desenvolvimento das técnicas de agricultura, a população aumentou e nem todos precisavam se dedicar à agricultura. Alguns faziam outras atividades. Como a população aumentou e o desenvolvimento das técnicas da agricultura também, então algumas pessoas trabalhavam na parte da agricultura e outras começaram a trabalhar no comércio, nos artesanais, né? Foram fazer outros tipos de tarefas. Sétima, observe as imagens abaixo e responda a questão. Aí vocês têm duas imagens, embaixo tem a legenda. Aí a semelhança que tem aí é que todas as duas estão se referindo a templos religiosos. E a diferença é que elas são bem distantes entre si. Elas são distantes entre si, certo? Aí nós vamos para a página 51, continuação da tarefa. O crescimento das primeiras cidades provocou inúmeras transformações. Quais foram elas? Foram criados órgãos administrativos e jurídicos, arrecadação de impostos, construir novos prédios, aplicar leis e defender a cidade. A nona. A nona tem a imagem, você vai observar as imagens abaixo e explicar a importância das profissões retratadas para a vida nas cidades. Na imagem A, os escribas eram importantes para a administração da cidade. Eles eram que administravam tudo na cidade. Letra B, os agricultores produziam alimentos necessários a todos, né? Eles produziam, colhiam e depois ia fazer o comércio, vendê-los. C, os soldados eram responsáveis pela defesa do território. Eles eram que defendiam o território daquela cidade. Ok? Agora a gente vai dar início ao nosso conteúdo de hoje, certo? Vamos falar um pouco da organização na vida social, que está na página 54. Antes de fazer a tarefa, leiam o texto, certo? E também hoje nós vamos falar sobre as fontes históricas para conhecer as cidades antigas, que fica na página 56. Leiam o conteúdo das 54 e 56 para fazer o exercício. Querendo dar uma olhadinha novamente no vídeo, você pode dar também, certo? Mesopotâmia.
né? Foram uma das primeiras cidades, né? Então, organização social e política. Com relação à política, as cidades e estados pertenciam a um deus representado pelo rei. O rei era que mandava em tudo, né? E em todos. A autoridade do rei estendia-se a todas as cidades e estados que faziam parte daquele local. O rei era auxiliado por sacerdotes, funcionários e ministros, que auxiliavam o rei nas decisões que ele deveria tomar. A sociedade era composta por dois grupos sociais principais, o das pessoas livres e o dos escravos. Os nobres sacerdotes, artesãos, criadores de gado, escribas, camponeses e pessoas mais ricas ficavam em cima na pirâmide, na parte de cima, né, que era o que tinha mais poderes, mais dinheiro. E os prisioneiros de guerra e os escravos, por dívida, ficavam na parte de baixo, né? Era como se fossem os ricos e os pobres, certo? A política. Dentre os povos que dominaram a Mesopotâmia, podemos destacar os sumérios, os acádios, os babilônios, caldeus e os assírios. Mesmo dominado por vários povos, a organização social baseava-se geralmente na figura do rei, considerado um deus. Então, embora tivesse vários outros povos na Mesopotâmia, mas todos esses povos eram governados por uma única pessoa, o rei. E ele era considerado um deus nesse período aí. Então, todos obedeciam a ele, certo? Os sumérios foi a primeira civilização da Mesopotâmia. Cidades importantes que teve na Mesopotâmia: Uruk, Lagash, Eridu e Nippur. As cidades tinham autonomia religiosa, política e econômica. O chefe político denominava-se patese. A escrita cuneiforme, primeiro sistema de escrita, era chamado cuneiforme, que era usado desenhos, né, imagens, traços para fazer a leitura, certo? E as cidades tinham autonomia religiosa, política e econômica, certo? Cada um tinha o seu líder, comandava o restante da população. A sociedade egípcia. Tem aí a pirâmide que formava a sociedade egípcia. O primeiro, que comandava tudo, era chamado de faraó. Abaixo do faraó vinham os nobres e sacerdotes que lhe ajudavam a comandar a cidade, né, o estado. Depois vinham os soldados, que lutavam nas guerras para defender o local. Tinha os escribas, que escreviam nas pedras, escreviam as coisas. Comerciantes, que faziam o comércio, né, com troca de mercadorias. Tem os artesãos, que confeccionavam também mercadorias para troca e para si, né? Camponeses, que trabalhavam na agricultura, no campo, e os escravos, né, que eram empregados desses camponeses e todos empregados do faraó. Isso no Egito. Cada nomo tinha sua organização política e religiosa independente dos demais. Nome era cada cidade que tinha aquele lugar. Cada um tinha um chefe político e religioso, independente dos demais. A economia egípcia. A agricultura foi a principal atividade econômica do Egito Antigo. Porém, os egípcios também se dedicaram ao artesanato, à pecuária, pesca, caça e extração mineral. Praticaram também o comércio exterior com outros povos. Além dele praticar o comércio entre eles, né, devido à agricultura, o artesanato, eles trocavam a pecuária, trocavam animal por outro animal, animal por cereais. Eles também começaram a praticar comércio com outros povos, né, de outros lugares. A escrita, o aparecimento da escrita. O primeiro sistema completo de escrita surgiu na Mesopotâmia.
em meados de 3.500 a.C. O A significa antes e o C grande, maiúsculo, significa Cristo, certo? Inventada pelos sumérios, que viviam na Mesopotâmia. Utilizavam escritas cuneiforme, que eram os glifos cunhados, uma placa de barro. Tá aí o desenho, ó. Placas de barro com os glifos. Eles possuíam mais de 3.000 símbolos para representar uma escrita. Então, eles não usavam letrinhas para formar as palavras, não. Eram desenhos, símbolos que representavam alguma palavra, certo? Já a escrita egípcia surgiu no Egito por volta de 3.000 a.C. Caracteres que os egípcios usavam para escrever eram chamados de hieroglifos, usados geralmente em inscrições oficiais e sagradas, gravadas em pedras. Olha aí como eram os hieroglifos. Parece desenhos, não é isso? E esse foi o nosso conteúdo de hoje, né? Até mais, até logo. Boa sorte aí na tarefinha. Leiam os conteúdos, leiam o texto do livro para você responder. Você ter mais base, né, para responder a tarefinha, tá certo? Até a próxima!